Vamos discutir as últimas notícias sobre a Venezuela. O New York Times trouxe a seguinte informação. A CIA atacou um cais remoto na Venezuela na semana passada, no primeiro ataque conhecido dentro do país sul-americano, desde que os Imeleba iniciaram sua campanha de meses contra suspeitos de tráfico de drogas em setembro. Segundo relatos, a agência de espionagem usou um drone para atacar o cais, acreditando que ele estava sendo usado pelo trem de Aragua para carregar drogas em embarcações de contrabando. Novamente, vários veículos noticiaram isso, incluindo o The Times. Acredita-se que ninguém tenha sido morto ou ferido no ataque. Temos muito para discutir com o analista de segurança nacional, oficial de inteligência da Marinha aposentado e apresentador do podcast Strat, Hal Kemper. Ele está aqui comigo. Hal, você tem lido os mesmos relatórios que eu. O que ainda está não confirmado ou é motivo de disputa nessa situação? O presidente meio que insinuou que aquela instalação havia sido destruída. E então, claro, descobriu-se que era um cais. Não houve vítimas. Mas é como se estivéssemos voltando na cadeia de suprimentos, por assim dizer. Estamos atingindo barcos de drogas, barcos de tráfico de drogas em águas internacionais. Isso é em território venezuelano. Portanto, é de fato um ataque militar em território soberano na Venezuela, o que, segundo o direito internacional, normalmente seria considerado um ato de guerra. Mas o que é realmente incomum nisso é que estamos falando de uma operação da CIA. Não é uma operação militar. Faz parte do lado paramilitar da CIA que realiza isso. Fizeram muito disso na guerra às drogas, na guerra ao terror, no Iraque, Síria, Afeganistão e outros lugares, onde você via ataques de drones que eram supostamente pela CIA, que estavam sendo feitos. Isto é algo um pouco diferente, porque estamos fazendo isso na América do Sul. Então a pergunta é, de onde eles lançaram os drones? Isso é completamente desconhecido. Por que a CIA não era militar? Isso não foi realmente explicado por completo. E o que eu acho que realmente paira no ar é que Maduro e a Venezuela não disseram nada a respeito. Eles não disseram quando aconteceu, e aconteceu no início do mês. Nada foi divulgado sobre isso. Eles também não responderam muito a respeito até agora. E eu acho que parte disso é que estamos enviando uma mensagem, mas estamos fazendo isso de uma forma que era meio, você sabe como gostamos de dizer, de certa forma negável, já que o documento sumiu. Eles sabem quem é, mas Maduro provavelmente quis manter isso em segredo porque não queria deixar suas forças de segurança nervosas, nem as pessoas ao seu redor, nem causar apreensão. Isso causaria uma certa falta de confiança no povo venezuelano, já que ele é um líder profundamente impopular. Então, ao vivo, uma olhada na Casa Branca, aliás, 6h15 na capital do país. Então, Hal, temos falado sobre essa campanha de pressão que os EUA têm mantido nos últimos meses. E uma coisa que me chama a atenção nisso é que, ao longo dessa campanha de pressão, sempre que um suposto barco de drogas foi atingido no Caribe ou no Pacífico Oriental, os EUA, o governo não tem sido tímido em contar ao público sobre isso. E também foram divulgados vários vídeos mostrando os próprios ataques. Quando os EUA apreenderam petroleiros novamente, informaram o público sobre isso, divulgaram vídeos. Por que um pouco mais de discrição nesse caso, talvez? Bem, acho que essa era uma mensagem que estava sendo transmitida de uma forma que não queríamos tanto divulgar, mas sim entregar a mensagem diretamente ao Maduro, de que podemos alcançar e atingir qualquer parte da infraestrutura de drogas, a cadeia de suprimentos de drogas ilegais dos 2 cartéis nomeados lá embaixo. A principal, neste caso, ele foi uma instalação portuária ou doca de Aragua que foi realmente atingida. E claro, o outro é o Cartel de los Soles, que significa Cartel dos Filhos, que na verdade se refere às estrelas nos ombros dos oficiais generais. Outra forma de dizer isso é que é completamente controlado e integrado ao governo. Foi uma mensagem para eles de que todas as suas instalações podem ser atingidas. E também foi atingido de uma forma que, enquanto eles procuram pelos aviões decolando do convés do porta-aviões, ou alguma outra aeronave maior, ou aeronaves que estavam sendo usadas para atacar os barcos, isso estava sendo feito por meio de uma POR, basicamente um ataque clandestino de drone conduzido por
Não por um serviço militar não conduzido pela Força Aérea ou pela Marinha ou algo assim, mas sim pela CIA. E a questão, o que realmente fica no ar é de onde a aeronave foi lançada, de onde foi recuperada. E eles devem estar se perguntando. Bem, provavelmente eles têm uma ideia melhor porque tem radar e outras coisas. Provavelmente eles têm uma noção bem clara de quantos drones como esse podemos ter na área, mas isso mostra uma vulnerabilidade. Obviamente eles não conseguiram derrubá-lo. Então isso os faz parecer vulneráveis. E isso intensifica a pressão contra Maduro. Isso reforçou a mensagem que temos recursos incríveis aqui e vocês não podem impedir nossas ações. As imagens que estamos vendo na tela são de greves anteriores. Preciso deixar claro que estas imagens não são da greve no cais. Imagens desse fato ainda não foram divulgadas. Para quem não sabe, HI é um oficial de inteligência naval aposentado que trabalhou na guerra às drogas sob o comando do ZLUA, Comando Sul. É exatamente nessa jurisdição que temos acompanhado todas essas questões na Venezuela. Raul, por que os Estados Unidos atacariam um cais em vez de interceptar carregamentos de drogas no mar? E o que isso indica sobre como as operações de tráfico de drogas estão funcionando atualmente na região? Bem, o que devo mencionar é que a Venezuela é um país de trânsito. As drogas, na verdade, vêm de outro lugar, geralmente da Colômbia. É lá que eles cultivam a coca, é lá que a processam, eles a trazem para cá. E eu não estou dizendo que não haja algum processamento de folhas de coca na Venezuela. Existem inúmeros relatos que indicam que isso está acontecendo. Lembre-se, isto é coisa de organização criminosa. Eles não anunciam isso, eles processam as coisas lá dentro. Mas chega à Venezuela, e é lá que é embalado e depois distribuído. E a Venezuela se transformou nas últimas 2 décadas no país de trânsito preferido, porque é um país muito fácil. Eles nem precisam realmente mover isso de forma tão secreta para a Venezuela, porque as forças de segurança do governo, na verdade, ajudam a transportar isso. E o governo recebe uma grande parte da receita que entra por fornecer esse transporte de trânsito. Esse serviço, por assim dizer, para os cartéis de drogas. E os cartéis também pagam propina ao governo. E é por isso que eles têm esse tipo de posição que tem. E literalmente vai desde a entrada no país, geralmente por caminhão atravessando o país, chega aos portos, é carregado em um barco e então segue para onde quer que vá. Então, o que estamos fazendo é atingir essa parte específica da infraestrutura do tráfico de drogas. É isso que está acontecendo e esse é o dinheiro que vai para o Maduro. E eu provavelmente deveria explicar isso para todos. Só para dizer, olhem, existem 2 grandes fontes de renda para o regime de Maduro. Uma é o tráfico de drogas e a outra é o petróleo. E nós estamos indo atrás de ambas. Estamos atingindo os barcos de drogas e interrompendo esse fluxo de drogas. Então. E é principalmente pelo mar que isso é exportado da Venezuela. Então a outra coisa estamos apreendendo petroleiros fantasmas que estão transportando petróleo sancionado e outras coisas desse tipo, e isso também reduz a receita de petróleo deles. E tudo isso coloca uma pressão enorme sobre Maduro e seu regime. Então, falando sobre Maduro, você e eu já tivemos muitas e muitas conversas sobre como funciona o governo de Maduro. Basicamente, você e eu conversamos bastante sobre o fato de que os EUA consideram ele um líder ilegítimo. Você e eu já discutimos a ideia da Venezuela ser um narco-estado. Como o governo venezuelano pode interpretar ou responder a um ataque como esse se as informações se confirmarem? E esse foi de fato nosso primeiro ataque em solo venezuelano, correto? Como a Venezuela interpreta algo assim, mesmo que reconheça isso publicamente ou não? Bem, eles têm meios militares muito limitados. Quer dizer, eles até têm uma força militar de tamanho considerável. São algo em torno de, eu acho, entre 125 e 150 mil militares na ativa. E então eles têm de 200 a 300 mil dessa força de milícia, uma espécie de força de reserva também. Então, eles têm uma força bastante grande, mas não possuem os equipamentos mais avançados. Agora, o que eles têm é que possuem muitos sistemas portáteis de defesa aérea, mísseis antiaéreos disparados do ombro. Então, eles poderiam tentar empregar seu sistema de defesa aérea.
para tentar derrubar uma das nossas aeronaves, seja um drone ou uma aeronave tripulada. Eles poderiam tentar fazer isso, eles poderiam, sabe, uma das possibilidades, eles saem em um barco e literalmente preparam o barco para parecer uma carga de drogas. E então, quando o avião ou a aeronave se aproxima, isso seria uma emboscada que eles tentariam usar para derrubá-lo. E eu digo isso porque esse é o tipo de coisa que os planejadores militares consideram como possíveis retaliações. Outra possibilidade é que eles poderiam usar sua rede de drogas para realizar algum tipo de ataque terrorista ou terroristas, bem, já que são designados como grupo terrorista, um ataque terrorista. Tanto contra o ZEUA, território do ZEUA, ou interesses do ZEUA na região ou em algum outro lugar do mundo. Tudo isso traz consequências. Se eles fizessem isso, por exemplo, antes disso eles estavam mostrando Nova York. Nova York tem um dos maiores eventos todos os anos, que é o Réveillon na Times Square. E acredite, posso te dizer que estamos observando isso de forma muito, muito, muito atenta. Todo ano eu estive Já trabalhei no plantão de Ano Novo, onde ficávamos de olho em tudo o que acontecia no Ano Novo, não só em Nova York, mas observando o que estava acontecendo em todo o mundo. E é algo acompanhado de perto. Se eles tentassem fazer alguma coisa em um grande evento no Ano Novo, pode apostar que os Echadior retaliariam de forma muito, muito forte, especialmente o presidente Trump. Não acho que haja qualquer dúvida de que ele pegaria o telefone rapidamente e diria das minhas opções e de todo o leque de opções para revidar, todas estariam à sua disposição. Então, não acho que o regime de Maduro realmente queira começar com isso. Então, por enquanto, eles permaneceram muito quietos. Acho que um dos motivos para eles estarem quietos é que não querem se sentir politicamente obrigados a fazer algo para aumentar a aposta contra os Eritreans. E ao fazer isso, fazer com que os EUA retalhem de forma muito, muito mais forte, de uma maneira muito mais eficaz. O que minaria bastante a posição de Maduro no poder. Vamos supor que continuemos ouvindo sobre ataques em território venezuelano, e deixe-me ser claro, nós não ouvimos o governo do ZEUA reconhecer esses relatos até agora. Mas digamos que comecemos a ouvir mais atividades como essa, Raul. Em que momento começamos a sentir que a estratégia do ZEUA mudou de contenção e interdição para uma interrupção mais direta da infraestrutura criminosa? O que é necessário para mudarmos nossa mentalidade e pensarmos nisso de forma diferente? Acho que os números por si só já teriam um peso próprio. Se estivermos atingindo vários lugares, seria o tipo de alvos que atingimos, a quantidade de alvos e como estamos atingindo esses alvos, tudo isso e, claro, os resultados, as consequências disso, sabe, a avaliação dos danos de batalha, por assim dizer, do que esses ataques implicariam. Tudo isso junto indicaria que mudamos de interdição. No momento, estamos interditando o que classificamos como embarcações terroristas em águas internacionais. Essas são embarcações apátridas que, por meio de diversas formas de inteligência, chegamos ao que eventualmente se torna uma opinião legal, de que são embarcações de tráfico de drogas e que esse cartel de tráfico de drogas é um grupo terrorista. E, portanto, estamos fazendo com essas embarcações no mar o mesmo que fazíamos com veículos em terra no Iraque, Afeganistão, Síria e outros lugares. Se é um veículo terrorista, é um alvo terrorista, nós o eliminamos. Nós não fazemos isso. Nós não deixamos que chegue ao seu destino e faça o que estava planejando fazer, ou que esses indivíduos façam o que estavam planejando fazer. Então é assim que temos feito isso. Isso seria um passo além. Aqui, na verdade, estamos atingindo dentro deste país. Isso é diferente. Isso não é como a Nigéria. Agora, nós realizamos ataques na Nigéria, mas isso foi com total cooperação do governo nigeriano. E nós realizamos ataques em vários países, como quando fazíamos a maioria dos nossos ataques no Iraque e no Afeganistão. Isso era com a permissão desses países. Trabalhávamos em conjunto, de forma colaborativa com eles para combater esses grupos terroristas. Isso é diferente. E estamos combatendo esses grupos terroristas em um país onde o governo não está, de forma alguma, colaborando conosco. E, francamente, deixamos muito claro que o governo é ilegítimo e precisa sair. Portanto, trata-se de um parâmetro legal diferente.
E essa seria a grande diferença aqui. Hal Kemper é um ex-oficial da Marinha, analista de segurança nacional e apresentador do Strat Podcast. Você pode ouvir o Strat em qualquer plataforma de podcasts. Obrigado, Hal.